Hey guys, what's up? Good morning. E aí pessoal, tudo bem? Bom dia. Estamos aqui hoje com mais uma aula de inglês, tá? Para vocês, uma aula hoje muito importante, com tópicos muito importantes mesmo, tá? Nosso tópico vai ser o que? O Simple Present e o Present Continuous, tá? Dentro de Simple Present nós vamos falar tudo, galera. Vamos ver aí sobre o uso dos verbos auxiliares, do do e do does, tá? Também os verbos no presente, tá? Tem uma certa mudança aí com terceira pessoa do singular, nós vamos ver isso. Também o uso do verbo to be no presente, porque ele também é usado, tá? Então, e por último aí, nós vamos ver o que? O Present Continuous, como eu falei antes, e vai ser muito importante para vocês, porque ele é equivalente ao nosso gerúndio, tá? Então ele é super fácil, super tranquilo. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula aí. Galera, começando aqui em cima com o Simple Present, tá? Eu dividi para vocês, tá? Em afirmativa, interrogativa e negativa. Então isso aqui é bem tranquilo. Só que precisamos lembrar de algumas coisas importantes. Que são essas coisas? A estrutura, né? Para formar um tempo verbal, vocês precisam saber da estrutura. Então, olha só, dentro aqui do Simple Present, nós temos, você tem que lembrar de usar sempre o quê? Os pronomes pessoais do caso reto, tá? Os nossos subject pronouns. Lembra da aula que eu dei para vocês anteriormente? São os nossos subject pronouns. Eu coloquei aqui de azul para ficar mais fácil para identificar, tá? Então, vamos ver aqui rapidamente o I, you, he, she, it, we, you and they, ok? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Equivalente a isso no português, pronomes pessoais do caso reto, ok? Percebam que aqui eu deixei um conchete de verde, tá, pessoal? Eu vou explicar a vocês mais na frente por quê. Porque agora aqui de preto eu coloquei os verbos, tá? Para ficar fácil de identificar. Então, a parte preta aqui são os verbos, tá? Então, olha só, se eu falar I like, eu gosto. You go, você vai. He studies, ele estuda. She does, ela faz. It stops, ele ou ela faz, né? Lembrem que o it é o nosso ele ou ela, só que neutro, né? Usado para coisas, objetos, animais, ok? Continuando aqui, ó, we live, nós vivemos ou nós moramos. You rest, você descansa. They start, eles ou elas começam, tá? Lembrem que o they, ele é usado para eles ou elas no plural, né? Claro, e ele não tem distinção de sexo masculino e feminino, ok? Então essa é a estrutura básica, pessoal, vamos entender. Estrutura básica. Verbo pessoal, pronome pessoal do caso reto e um verbo. É igual ao português. Se eu falo, eu estudo, você mora, ela vai, nós comemos, eles bebem. É só juntar um verbo, tá? Perdão, só juntar um pronome e o verbo, ok? É que totalmente equivalente ao nosso português, ok? Então, olha só, Simple Present, pessoal, nós vamos usar para falar sobre rotinas, tá? Ou ações em gerais, beleza? Mais para frente eu vou dar um resumo de novo disso, mas isso é basicamente a explicação do Simple Present, tá? Falar sobre ações gerais, coisas de frequência, ok? Então vamos lá, estrutura de novo aqui, essa estrutura que eu passei para vocês é na afirmativa, tá? Percebam, vamos voltar aqui agora, percebam que aqui no conchete verde, pessoal, no conchete verde, por que eu botei isso? Porque aqui é terceira pessoa do singular, ok? Então o que acontece com terceira pessoa do singular? O nosso verbo ele vai sofrer uma flexão, uma pequena flexão. Tá? Que flexão é essa? Nós vamos adicionar S, ES ou IS, ok? Antes que vocês pensem e criem dúvidas, isso não é plural, pessoal, até porque verbo não entra no plural, tá? Isso é uma pequena flexão que acontece no inglês, tá? Sempre vai acontecer quando? Com he, she, it. Por que com he, she, it? Porque é terceira pessoa do singular, ok? Então vamos tentar entender quando que vai entrar S, quando entra IS e quando entra só o S, tá? Então olha só. Muita atenção, eu já coloquei aqui a cola para vocês, ó. Todo verbo terminado com O, X, CH, S, SS, SH, Z, nós vamos adicionar o quê? O ES ao final dos verbos, tá? Somente com terceira pessoa do singular, singular. Todo verbo terminado em Y, porém, o que? Ele tem que ser precedido de consoante, né? Isso eu já falei, até comentei com vocês em aulas anteriores, tá? O verbo que ele é terminado em Y, porém, ele tem que ser precedido de consoante. Aí nós vamos poder adicionar o IS, ok? Aqui o exemplo, né, eu botei para você o study, né? O study, se eu fosse escrever ele normal, ele teria um Y, ok? Porém, esse Y ele é precedido de consoante. O D não é uma consoante. Então, aqui, se eu conjugar o verbo estudar com terceira pessoa do singular, he, she, it, eu tiro o Y e coloco IS, ok? É isso que nós estamos fazendo aqui, ok? Mesma coisa aqui no caso do do, né? O do é o verbo fazer, né? Então, se eu for falar eu faço, beleza, I do.
você faz, you do. Mas se eu for falar ele ou ela faz, eu vou ter que flexionar esse verbo para does. Por que does? Por que entrou S? Porque ele é terminado em O. Tranquilo, galera? Deu para entender? Então vamos continuar aí. Essa é a nossa estrutura no modo afirmativo, in the formative, ok? Na interrogativa aqui, olha só como que funciona. Agora nós vamos usar o quê? O chamado verbo auxiliar, tá? O do e does. O do ele pode ser o verbo fazer, mas ele também pode funcionar como verbo auxiliar para pergunta. É isso que nós vamos fazer aqui agora, isso que vai acontecer, ok? Então olha só, eu botei duas frases aqui para vocês, ó. Do you go? O que é do you go? Você vai? Percebam que o do, galera, ele não tem tradução, tá? Ele não tem tradução aqui, ele é só um verbo auxiliar, ok? Então olha só, você vai, do you go? Tá? É a mesma coisa que nós fizemos aqui na afirmativa. Percebam que eu só adicionei o do antes. Só isso. Eu só adicionei o do antes e você criou o afirmativo. É bem parecido com o nosso, né? No português, só que no português a gente só usa a entonação. Tá? No inglês nós vamos usar a entonação e o verbo auxiliar antes do pronome. Ok? Super tranquilo. Ó, mesma coisa da afirmativa. Eu só adicionei o verbo auxiliar. Ok? Aqui nós temos, ó, does he study? Ele estuda. Aqui eu adicionei o does, pessoal. Tá? Por que agora eu adicionei o does aqui ao invés do do? Galera, muito simples. Sempre vocês tem que lembrar o seguinte. Com terceira pessoa do singular, sempre vai ter uma exceção. Tá? Então, ó, quando eu conjugar com terceira pessoa do singular, né, o nosso do, o do não flexiona-se para does. Lembra que nós vimos aqui, ó, o do se torna o does. Então, o verbo auxiliar sofre essa flexão também, essa mudança. Ok? Então, o auxiliar fica does, sempre com he, she, it no presente. Does he study? Ele estuda. Ok? Deu para entender, pessoal? Tá simples. Aqui eu já botei até uma colinha para vocês, ó. Se fosse uma facilidade, talvez seja um mapa mental para ajudar vocês a gravarem aí. Olha só, quando que eu vou usar does? Com he, she, it. Na pergunta, correto? Quando que eu vou usar does? Com he, she, it. Quando que eu vou usar do? Com o resto dos pronomes. I, we, you and they. Fácil de gravar, pessoal. Tá? Isso é uma colinha, um mapa mental para ajudar vocês. Lembre que com he, she, it, does. Com o resto é do. Que resto é esse? I, we, you and they. Ok? Deu para entender? Uma rápida dica aqui para vocês, ó. Percebam que aqui na pergunta, galera, o meu verbo ele não entra ES, tá? Por que aqui não ficou study se eu estou falando sobre he, sobre ele, terceira pessoa do singular? Pessoal, a flexão, ela só acontece o quê? Na afirmativa, ok? Não esqueçam disso que é muito importante. Vamos lá para a nossa negativa. Pessoal, negativa é muito simples também. Só precisamos adicionar o quê? Ou don't ou doesn't. O que é don't? Do not. O que é doesn't? Does not. Só isso. É só colocar sempre após o pronome. Ok? Então aqui eu coloquei duas frases. We don't live. Nós não vivemos ou nós não moramos. Tá? It doesn't stop. Isso não para. Ou ele ou ela não para. Tá? Então aquela mesma regrinha, pessoal, que eu falei para vocês. Com we, eu não sempre uso do. Então na negativa é don't. Tá? Com it, eu não sempre uso does na pergunta lá. Então na negativa é doesn't. Ok? Mas eu coloquei aqui também a mesma dica para vocês, ó. Quando que eu vou usar doesn't? Com he, she, it, tá? Porque does na negativa fica doesn't. Então, são aquela mesma regra quando usou he, she, it, na negativa tem que ser o does not ou doesn't, tá? Quando que eu vou usar o don't? Mesma coisa também, com I, you, we and they, ok? Então, sempre com esses pronomes aí, nós vamos usar esses verbos auxiliares. Então, negativa, doesn't e don't. Tá? Tranquilo? Deu para entender? Vamos lá agora, continuando aqui no Simple Present, pessoal. Tá? Mas agora que nós vamos relembrar, porque eu sei que eu já passei para vocês, sobre o verbo to be. Tá? Muito simples. O que é verbo to be, pessoal? Verbo ser ou estar. Tá? Então, sempre vai ser sobre, para falar isso, sobre ser ou estar. Ok? Então, olha só. Na afirmativa, dividi das mesmas formas para vocês. Afirmativa, interrogativa e negativa. Tá? Então, afirmativa. Ó, nós temos aqui, ó, nós vamos juntar, pessoal, mesma ideia. Pronomes, pessoais do caso reto, ou subject pronouns em inglês, e o verbo to be. Tá? O verbo to be ele pode ser desmembrado, vamos colocar assim, tá? Em am, is ou are. Então, vamos relembrar isso aí, ó. I am, eu sou, eu estou. You are, você é, você está. He is, ele é, ele está. She is, ela é, ela está.
It is. Aqui, mesma ideia. O it é o neutro. Ele ou ela, para coisas, objetos, animais. Então, ele ou ela é estar. Ok? We are. Nós somos, nós estamos. You are. Vocês são, vocês estão. They are. Eles ou elas são, estão. Lembrem que o they, ele é usado para eles e elas. Tanto para eles quanto para elas. Ok? No plural, não tem distinção de masculino e feminino. Ok? Então, continuando aqui, o verbo ser ou estar, pessoal. Só sempre lembrar disso. Ser ou estar, tá? Aí, você tem que lembrar do macetinho, ó. Se vocês estiverem se perguntando, pô, quando que eu vou usar is, quando que eu vou usar are? Pessoal, tem aquela mesma ideia. Olha só. Is não é sempre é ou está? Não é singular? Então, eu vou usar sempre com pronomes que estão no singular. Ok? Então, lembrem que com he, she, it, eu uso is. Com os demais, eu uso are. A única exceção é o am, que eu sempre vou usar com I am. Os demais é dessa forma. Tentem gravar assim, talvez fique mais fácil para vocês. Com he, she, it, is. We, you and they are. Ok? Tá tudo aqui? Qualquer coisa, se precisar, dá uma pausada, copia isso, que isso é muito importante. Hein? Tudo que vocês copiam vai ficar mais fácil de vocês gravarem, memorizarem lá na frente. Ok? Então, se necessário for, dá uma pausada no vídeo e copia, tá? Então, olha só, continuando aqui, interrogativo. Pessoal, a interrogativa é tão simples quanto a afirmativa. Percebam que aqui eu apenas inverti, ok? Eu inverti. Olha só, se eu falo you are na afirmativa, na interrogativa, na pergunta, eu vou falar o quê? Are you? Eu só inverti e fiz a minha entonação. Claro que a entonação é muito importante, tá? Então, are you? Você é, você está? Pronto, inverteu, criou a pergunta, tá? Aqui agora nós temos aqui, ó, is she? Ela é? Tá? Eu inverti na afirmativa. Eu não falo she is. Se é só preciso inverter, is she? Inverteu, criou a pergunta, tá? E não esqueçam do question mark, tá? O ponto de interrogação e a entonação de vocês aí, tá? Ok? Tranquilo? Negativa, pessoal. Negativo, tudo negativo em inglês sempre dá uma ideia de not. Tá? Então aqui vai acontecer o mesmo. Olha só. Olha como é parecido, é a mesma coisa da afirmativa. Aqui eu não falo they are. Então, se eu quiser passar para a negativa, they are not. Pronto. Ou seja, eles ou elas não são, não estão. Criou a negativa. Ok? Ó, aqui nós falamos it is. Ele ou ela é ou está. Se eu quiser passar para a negativa, it is not. Pronto. Ele ou ela não é, não está. Criou a negativa. Tranquilo? Isso aqui é bem tranquilo, pessoal. Só tem que lembrar, tá? Da regrinha, quando usar is, quando usar are, não pode esquecer. Novamente aqui eu coloquei a mesma dica para vocês, tá? Se vocês precisarem, pausem e copiem. Quando que eu vou usar, ó, is? Com he, she, it. Já está aqui. É só gravar dessa forma. Quando que eu uso, com que pronomes que eu uso is? Se bater a dúvida. Lembra, pessoal, he, she, it. He, she, it. He, she, it. Sempre vai ser usado o is. Ah, com que pronomes que eu uso o are? Sempre com we, you and they. Ok? Grava dessa forma, tá? Lógico, a única exceção que nós temos aqui é o am, que o am só vai ser usado com I. Tranquilo? Beleza? Deu para entender? Pessoal, então continuando aqui, vamos ver agora aqui o uso do present continuous, tá? O present continuous, pessoal, é equivalente ao nosso gerúndio. Simples. O que é o gerúndio no português? Todas as frases ou verbos que a gente usa às vezes, indo, ando, tá? De uma forma bem simples para vocês entenderem. Eu estou comendo, ela está dançando, ele está dormindo, nós estamos estudando, ok? Então, tudo isso que a gente usa no português, o gerúndio, essa estrutura, a mesma estrutura vai ser no inglês, tá? Nós vamos usar, ó, vamos tentar entender. Se eu falo, ó, eu estou estudando, eu é um pronome pessoal do caso reto, estou é o verbo to be, correto? E estudando, ó, percebam que eu juntei o verbo estudar, mas esse sufixo ando. Então, no inglês vai ser a mesma coisa, tá? Porém, nós vamos ter um sufixo diferente, claro, tá? Então, vamos tentar entender aqui, ó, na frase afirmativa, na forma afirmativa. O que nós temos aqui, ó? O verbo to be. Eu estou, você está, nós estamos. O que nós acabamos de ver. Por isso que foi importante eu revisar o verbo to be com vocês, que nós vamos ter que usar aqui, ok? Então, present continuous. I am working. Ó, work é o verbo o quê? Trabalhar. Então, aqui eu vou usar o nosso sufixo, pessoal, no inglês vai ser o ing, sempre o ing para gerúndio, tá? Então, ó, I am working.
Eu estou trabalhando, né? O work, eu juntei o verbo work mais ing, ok? Que é o nosso sufixo do gerúndio do present continuous, tá? You are driving, você está dirigindo. He is going, ele está indo. She is learning, ela está aprendendo. It is flowing, está fluindo, tá? Percebam aqui que eu fiz a mesma ordem para vocês para facilitar, galera. De azul são os pronomes, de vermelho são o verbo to be, eu deixei em vermelho, tá? De preto aqui estão os verbos, tá? São os verbos que estão sendo modificados, flexionados para o gerúndio, para o present continuous, tá? E o ing eu deixei todos de vermelho aqui também para ficar bem visível o uso dele, não pode esquecer. Voltando aqui, ó, we are starting, nós estamos começando. Você está vivendo, you are living, ok? They are doing, eles ou elas estão fazendo. Galera, então esse é o present continuous, ok? Só juntar a estrutura. Qual a estrutura? De novo, verbo to be, tá? Mais um verbo com ing, ok? Interrogativa, galera. Mesma coisa que nós fazemos no verbo to be, é só inverter. Olha só, se aqui eu falo they are doing, na interrogativa é só inverter. Are they doing? Inverteu, criou-se a forma interrogativa, ok? Se eu falo it is flowing, está fluindo. Se eu fosse perguntar, está fluindo? Is it flowing? Eu inverti um com o outro, galera. O is vem para frente, o it fica em segundo, ok? Isso é bem tranquilo, interrogativa. Só lembrar da regra do verbo to be. Negativa, pessoal. Mesma coisa, eu vou usar o not. Lá no verbo to be nós aprendemos o uso do not. Então, ó, se eu falo I am, aqui eu falo I am not. Depois eu coloco um verbo com ing. Ó, I am not working. Eu não estou trabalhando, tá? She is not driving. Ela não está dirigindo. É só fazer o uso do not, ok? Sempre após o verbo to be na mesma regrinha. Beleza? Pessoal, então estamos terminando a aula aqui, mas eu vou dar mais uma dica para vocês, ó, que eu escrevi, tá? Só para revisar o uso do Simple Present e do Present Continuous. Quando nós vamos usar o Simple Present, pessoal? Se for preciso, de novo, pausa e anota isso, tá? Isso aqui é muito importante, vai ajudar na resolução das questões. No Simple Present, olha só, nós vamos usar com ações em gerais, ok? Nós vamos usar para falar sobre rotina e também sobre frequência, tá? E no inglês tem alguns macetes que vocês conseguem identificar, tá? Essas ideias de quando é Simple Present, quando é outro tempo verbal, através de signal words ou keywords, são palavras-chave que vão dar dica para vocês, tá? Aqui, por exemplo, sem falar sobre frequência, always, sempre, sometimes, às vezes, often, frequentemente, e never, nunca. Então, se a estrutura da frase de vocês estiver usando, falando sobre ações gerais, rotina ou frequência, tá? Vocês já vão identificar que isso é um Simple Present. Aqui algumas dicas sobre Present Continuous. Present Continuous, sempre dando uma ideia de falar sobre agora, algo que está acontecendo no momento, pessoal, tá? Sempre que estiver acontecendo no momento. Se eu falo, eu estou almoçando, eu estou estudando, estou dando ideia do agora, né? Tá? Então, tá vendo? Eu dei dica para você aqui, para falar sobre o agora ou para falar sobre futuro, ok? Essa é a ideia do Present Continuous, tá? E aqui algumas signal words também, ou signal words ou keywords, tá? Que são palavras-chave, palavras que dão sinais para vocês, ó. At the moment, se vocês verem at the moment, no momento, vocês vão identificar que é um Present Continuous. Ou right now, agora mesmo. Ou o uso do now, que é o agora, ok? Galera, então essa foi a nossa aula sobre Simple Present e Present Continuous, tá? Vejo vocês nos exercícios aí. Se for preciso, pausa e acompanha aí. Anota, tudo que vocês anotarem vai ser importante, beleza? Valeu, pessoal. Obrigado.